Ah, para você ligado no Café com Velocidade, mais uma edição especial da intertemporada, especial de verão, você pode chamar como quiser. E para falar a verdade, eu nem sei em qual ordem essa live vai entrar, essa gravação, que é meio live, meio gravação, vai entrar, porque a gente ainda está definindo aqui ordem de... Estamos gravando numa ordem, mas vai sair outra, tem datas estratégicas para programas entrarem. Mas o mais importante é que estamos aqui no canal do Café com Velocidade, levando para você mais um tema diferente. Eu tenho sempre dito, né? Essas lives que não são lives, são gravação, mas em todas eu vou errar, todas eu vou chamar de live. Mas não tem nada de ao vivo, é gravado. Mas elas são, a proposta aqui do canal é levar uma perspectiva diferente do que a gente faz nas segundas-feiras normais de Fórmula 1, de corrida, durante a temporada. É trazer apoiadores, vocês já estão vendo aqui, o luxuoso time com os 3 apoiadores premium que estão aqui participando, que já eu vou passar a palavra, mas justamente isso, né? Trazer aqui visões diferentes, visões que têm pontos de vista de quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, há menos tempo, visões, perspectivas, que isso é que é legal. Não são lives, olha, eu chamando de live de novo. Não são edições científicas, a gente gosta de chamar de científicas as edições normais do Café, porque tem ali muita coisa que a gente tem que entregar, né? Nessa série, a gente busca trazer e convidar você que está assistindo a interagir com a gente, ouvir opiniões e concordar, discordar, como você sempre faz, mas é momento da gente refletir sobre coisas interessantes. E a gravação de hoje, a edição de hoje, tem um tema que eu considero muito interessante, que é a corrida de Fórmula 1. A gente discute campeonatos, a gente discute pilotos, a gente discute futuro, passado, presente, mas a alma de tudo são as corridas. E a gente vai fazer, inclusive, dividido em duas edições, na verdade, esse tema, porque corridas, esses 3 aqui fora do ar estavam fazendo uma lista de 55. A live teria 55 horas, que não é live, de novo. Eu vou ter que falar 45 vezes até eu aprender. Mas a gente vai falar de corridas inesquecíveis. Corridas inesquecíveis podem ser inesquecíveis por vários motivos. E eu já vou começar colocando aqui já na fogueira os meus 3 convidados, que você está vendo aqui, Olho Braseiro, ele colocou o nome clássico para você não confundir, não é Diogo, é Olho Braseiro, não posso chamá-lo de Diogo. O nosso grande Carlos Ferreira, o Eilor, que rima com amor, ensinaram isso aqui no ar, que é também dos nossos apoiadores do começo do nosso programa de apoio. Então estamos aqui com a casa cheia e casa muito bem elegante aqui a gente tem hoje. Então eu vou começar pelo Eilor. E vou fazer a mesma pergunta para os 3. O que faz uma corrida ser inesquecível? Lembrando que não existe resposta certa nem errada. Existe a resposta que vocês quiserem dar. Começo por você. Seja muito bem-vindo, meu caro Eilor. Bom, muito obrigado, Campos. Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Minha última participação, eu lembro que foi no GP da Hungria. De que ano, eu não faço a menor ideia. Ah, deve ter sido uma corrida inesquecível dessas. Foi. Cara, muito bom estar aqui de novo e bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes e o pessoal que está no ao vivo. Na minha época não tinha ao vivo, então... Não, mas essa não está no ao vivo, não. Pode ficar tranquilo. Ah, é? Então pronto. Cara, respondendo a sua pergunta, o que torna uma corrida inesquecível? Ao longo dos anos, eu vi muito poucas corridas que são 100% inesquecíveis, sabe? Que a corrida inteira vale como algo inesquecível. Eu acho que o que torna inesquecível são momentos, sabe? Até vendo aqui na câmera de todo mundo a memorabilia aí de cada um, sabe? Uma bandeira com uma frase que foi importante numa corrida, um macacão que é importante aí da Ferrari. Eu acho que a gente tem momentos que são aqueles que ficam gravados na sua memória e que você nunca mais vai esquecer. Então, para mim, a corrida que é realmente inesquecível é aquela que gerou algum momento que está gravado para sempre. Sim, isso é importante de deixar claro, né? A corrida ela pode ser inesquecível por um lance, por um momento, por uma frase, por um pódio, por um pré-corrida. Isso é que é o legal dessa temática. Não é não são necessariamente corridas boas, embora corridas boas normalmente tendem a ser inesquecíveis dependendo do grau de qualidade da corrida. Mas não, uma corrida pode ser inesquecível por um momento pessoal de cada um dos que estão aqui, uma frase, um pós-corrida, uma revelação que veio depois. Enfim, eu tô facilitando demais a vida de vocês. Senhor Carlos Ferreira, o que faz uma corrida ser inesquecível para você? Boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fábio Campos, Diogo, Eilor.
Muito, o Elô já explicou muito bem, né? Mas assim, eu tenho para mim que corrida inesquecível tem aquele toquezinho a mais, sabe? Aquela coisa diferente que não se vê todo dia, que não é o DRS, por exemplo, é uma ultrapassagem mais arrojada, é uma parada de boxe que foi feita para poder tirar o outro competidor ali da jogada. Então, assim, é um maluco que entra na pista. Então, tem várias coisas que tornam a corrida inesquecível. Quanto mais fora do comum, mais inesquecível ela vai se tornando. Boa, isso mesmo. E para você, grande óleo braseiro, tá aí, olha o cenário do rapaz. O rapaz construiu um cenáriozinho ali, ó, comprando um monte de coisa. Cada dia ele compra uma coisa nova. Vou contar para você, cada dia ele compra uma coisa nova. Daqui a pouco esse cenário aí não vai dar para ver nem essa janela aí. Ele vai tampar tudo isso aí de Fórmula 1. Um grande braseiro. E aí, o que que te faz não esquecer uma corrida, braseiro? Fala, pessoal. Por exemplo, o Elor falou uma coisa muito bacana, que ele usou o exemplo ali, por exemplo, do macacão ali, da Ferrari, né? Esse macacão eu comprei quando meu filho tinha 6 meses de idade, só pôde usar porque foi uma oportunidade que não teve como perder, e todo dia eu botava um pouquinho nele para ver se já estava servindo ou não, para a gente ver a corrida junto. Demorou para ele encaixar nesse macacãozinho aí, não demorou não? Cara, demorou, cara. Foi colocar com 1 ano e 2 meses, 3 meses mais ou menos, porque ele nasceu muito miudinho, e aí demorou bastante para poder usar. É porque eu tô achando, eu achava até que o macacão era maior, quando você falou 1 ano e pouco. Dá a impressão mesmo. Dá a impressão de que ele é até maiorzinho. Mesmo, mas ele é pequenininho, de um aninho. Então, assim, acho que os dois falaram muito bem, né? Acaba que fica justamente no meio das duas coisas, né? Às vezes são momentos que podem ser importantes para você, que vão te remeter àquela corrida emblemática, né? Como quem não sabe, e tinha idade, por exemplo, infelizmente, no acidente do Senna. Todo mundo lembra mais ou menos, né? Quem tem idade para isso. Mesmo a corrida mais inesquecível para todos, né? Que viveram aquela corrida. Né? E eu, por exemplo, acabei não indo muito nessa, justamente porque teriam outras, por exemplo, que ele brilhou, e eu acho que seria muito mais legal de lembrar dessas do que efetivamente da última, né? Corrida dele, vamos dizer assim. Então, para mim, são momentos, são fatos dentro da própria pista, por exemplo, que traz emoção, às vezes traz preocupação, mas passa às vezes ileso, traz admiração, mais ou menos isso. Para mim, uma corrida que faz uma corrida inesquecível, essa junção de emoções, por exemplo, traria uma corrida perfeita, por exemplo. Mas eu vou começar por essa aí que você citou, porque realmente essa é meio que talvez seja a mãe, né, das corridas inesquecíveis, né? A gente até não tinha pensado nela. A gente fez aqui uma brincadeira fora do ar. Qual é a sua? Só para esses caras não pegarem desprevenidos. Mas a morte do Senna é aquela que é tão forte que todo mundo lembra do dia. Você não marca só a corrida, você marca o dia inteiro. Você marca a hora como que você viu, a televisão que você estava, o que você fez depois, a notícia da morte que veio horas depois. Né? Vocês três estavam, como a gente não planejou essa, vocês três estavam assistindo essa corrida ao vivo também? Ou algum de vocês não viu essa corrida? Eu não estava assistindo. Você não viu, cara? Você não estava assistindo? Eu na época, eu já morava no interior e na cidade não pegava o canal que transmitia, então eu estava na rua brincando e tinha uma televisão bem na janela, assim, para a rua, ligada, e de vez em quando eu passava ali e olhava, porque eu não ia ficar na janela da casa da pessoa assistindo a corrida, e aí, de repente, alguém de lá falou comigo, o Senna bateu. Mas aquele negócio de Senna bateu, você ficava assim, não, bateu, beleza, amanhã tá... Assistindo a corrida, eu duvido que alguém tenha tido a dimensão da gravidade até parar tudo, né? Até parar o carro, né? E quando... Termina, pode terminar. Travou. Eu falei para ele terminar e travou. Depois vi tanto o treino quanto a corrida, mas... Travou aqui o Carlos. Eu vou passar uma mensagenzinha para ele aqui. Enquanto ele vai se restabelecendo,
Como é que você viu essa corrida aí, Elô? Como é que você, onde você estava? O que você tem nesse dia do flash, do sentimento, dos dias seguintes? Porque também eu lembro muito dos dias seguintes. Conta um pouquinho do 1º de maio de 94, né? Só apresentando, porque eu falei e não apresentei. 1º de maio de 94, o Grande Prêmio de Imola, que o Senna bateu e morreu ali naquele dia, né? Cara, eu tinha 9 anos de idade. Eu sei que muitos seguidores do Café aí, o pessoal que acompanha, é muito mais novo que isso, não tinha nem nascido, né? Então é legal a gente poder contar também essa experiência, porque... Eu tô achando que você tinha mais do que 9, hein? Você tá, esse 9 seu aí tá errado, hein? Porque é triste, é frustrante, mas foi um momento em que a gente também realizou o tamanho da importância da Fórmula 1, do esporte da Fórmula 1 para o Brasil, né? E da pessoa que foi o Senna. Um bom ponto, né? Na hora que você toma o soco é que você vê a força do negócio, né? Eu estava sentado no chão da minha casa, brincando com 2 carrinhos que, curiosamente, eu tenho eles guardados. Até hoje, esses 2 carrinhos não eram de Fórmula 1, mas meu pai estava sentado no sofá e, como sempre, a gente estava assistindo a Fórmula 1 juntos pela manhã. E quando teve o acidente, eu lembro que eu estava brincando com os carrinhos e o meu pai falou, nossa, ele falou algo do tipo, caramba, que pancada forte, isso aqui foi muito sério, alguma coisa assim. E a gente já vinha com a sensação ruim, com a conversa ruim do fim de semana, que foi trágico, né? Teve o acidente do Rubinho, teve eu estou com o Rubinho na sexta e a morte do Ratzenberger no sábado. No sábado. Então, as conversas, os almoços, os jantares, já estava sendo aquela coisa meio, nossa, é curioso, porque eu, mesmo anos depois que aconteceu isso, o acidente do filho do Surtees, por exemplo, foi uma fatalidade horrível, toda vez que um piloto morre na pista, a sensação para mim é de que eu perdi alguém da minha família. É realmente essa sensação. Porque eu lembro de olhar para a cara do meu pai no momento da batida do Senna e ver a gravidade na cara dele, porque eu era criança e não era capaz de entender. Mas ele fez uma cara muito grave, mas grave no sentido de, poxa, foi forte e tal, mas não parecia ser tão grave quanto foi, né? E aí as coisas que foram se sucedendo ali no caminhar das horas que foram desdobrando em coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Meu pai chorar porque veio, sabe, estavam vindo as notícias e eles falando de morte cerebral, que aí a gente já sabe o significado disso, e essas coisas foram se acumulando, né? E eu, como criança, a única coisa que eu pensava, eu acho que muita gente, até mesmo quem não era criança na época, é que, cara, fim de semana que vem ele tá aí, ele tá correndo. Não é possível que isso tenha acontecido. Acho que não caiu a ficha para muita gente, sabe? Eu, como criança, tava esperando o fim de semana seguinte ele tá lá. No grid, nada teria acontecido, sabe? Foi só um momento, um sonho ruim. E eu lembro disso, eu lembro da cena, eu lembro da sala da minha casa, que era uma casa antiga, que a gente morava, eu lembro de tudo aquilo. Eu lembro da minha mãe na cozinha, a hora que meu pai falou, minha mãe só deu um grito, tipo, o quê? Sabe? Tipo, quando ele falou que o Senna tinha morrido. Então, o impacto disso, eu acho que pra gente foi uma coisa, como o Carlos falou, foi uma coisa que deu uma dimensão, sabe? É um momento que talvez seja o mais inesquecível de todos, né? Como você falou, deveria ser o primeiro a ser lembrado. Nós não falamos dessa, e essa coisa surgiu agora na introdução, né, do Grande Brasileiro. Antes do Brasileiro falar também, falta ele falar, e a gente partir também para outras corridas. Eu fico impressionado como que eu consigo lembrar de coisas. Essa corrida ela vai fazer 30 anos. A gente está entrando no 2024, né? Ela vai fazer 30 anos. E eu me lembro claramente, eu me lembro da narração do Galvão Bueno. Eu me lembro, eu era muito torcedor, né? Era menino, né? Eu me lembro de sentir raiva do Senna na hora da batida. Como é que você vai perder para esse Schumacher de novo? Né? Foi uma das coisas que passou na minha cabeça. Mas como é que você bate liderando, cara? Na hora que você conseguiu liderar, o cara já abriu pontos na sua... Me lembro de ficar com raiva na hora que o carro tava se mexendo, naquela hora que o carro dá aquela recuada, né? Porque ele bate e depois ele vem para parar.
E me lembro claramente de todo o resto do dia, de terminar de assistir na casa de um amigo. Me lembro dos programas da televisão no domingo em tom fúnebre, né, em qualquer canal. Me lembro claramente do futebol brasileiro, as torcidas cantando o nome do cara e jogador ajoelhado no chão do campo. É impressionante o número de coisas que eu fui dormir anestesiado também, eu não tinha entendido, e só no dia seguinte que caiu a ficha, como o Eilô falou. No dia seguinte é que eu falei, na segunda-feira mesmo, eu lembro da segunda-feira, é que eu falei, que eu entendi, o cara realmente morreu. Domingo era uma anestesia de você quer assistir, você quer acompanhar, você fala com um amigo, você vai, igual como eu falei, fui pra casa do vizinho, junto uma turma lá, o que tá acontecendo? Lembro do Roberto Cabrini entrando na transmissão, na programação. Então é impressionante. E eu nunca revi nada disso, nada, nunca revi essa corrida, nunca revi o dia, mas tá tudo na memória, né? Tamanha força daquele dia. E eu sempre falo, antes de passar para o Brasileiro, né? Aquele dia foi o dia que me aproximou do automobilismo, porque lá na frente é que eu fui internalizar. Eu falei assim, esse esporte é sensacional. De triste, porque o sensacional, o inesquecível, que é tema do programa, ele não é só o bom, ele tem um inesquecível dramático como esse, né? Muita gente não vai esquecer de Suzuka 2014, mais novo, porque é a morte mais recente da Fórmula 1. Sim. Então é impressionante como a força do inesquecível, também para o negativo, eu me lembro de absolutamente tudo de um dia que já vai fazer 30 anos. É uma loucura. Mas aí, Brasileiro, dá o seu depoimento aí também, você que acompanhou esse dia. Eu tinha 11 anos de idade, né? Eu ia fazer 21 dias depois. E diferente do nosso amigo Taylor, o que eu estava vendo, na verdade, é com a minha mãe, que aqui em casa, aos domingos, quem cozinhava era o meu pai. E aí eu estava nessa mesma situação, mais ou menos. Deixa eu só fazer um parênteses, para quem não sabe, porque é uma figura que eu tenho um enorme prazer de conhecer pessoalmente. O pai do Eilô, senhor Eilô, é um fanático por automobilismo. O cara respira Interlagos, eu já conversei com ele sobre Interlagos das antigas, né, que foi na primeira corrida, né, não é, Eilô? Tava ali em tudo, né? Então, só para fazer o parênteses, o pai do Eilô é Fórmula 1 na veia. Mas continua, Brasil. Só para fazer o parênteses, vai. Então, foi a mesma situação, só que oposta. Meu pai veio correndo da cozinha quando minha mãe fez a mesma coisa. Meu Deus! Ela falou assim, meu Deus! Olha como a gente lembra das reações, né? Bateu muito forte. Nisso, meu pai já veio correndo, perguntando, quem? E aí eu falei, pai, o Ayrton, nosso herói. Falei alguma coisa desse tipo. E aí marcou, né? São aquelas situações que você falou, as emoções elas já até voltam um pouco para aquele momento, é muito doido isso. E realmente a sensação que dava é que ele simplesmente ia bater a poeira, né? E ia sair, mesmo tendo 2 acidentes, porque os outros 2 acidentes foram plasticamente mais sérios, parecia, muito mesmo o Ratzenberger tendo morrido, né? Muito mais. O Rubinho foi duro também, o mais o cara violento. Dava para ver que morreu na pista, inclusive, né? Assim, parecia mais... Já dava para ver que deu muito ruim ali. Né? O Ratzenberger eu achei também que o Barrichello, por exemplo, seria, infelizmente, também. Quando você vê aquela cena, quando vira o carro, cabeça virando para tudo para lado, você fala, caramba, ali deu ruim. Mas o Carlos fez uma intervenção. O que o Diogo ia falar é que eu ia comentar. Quando viram o carro do Rubinho, que a cabeça dele balança, a sensação que tem é que não tem vida ali mais. Já foi. Ele tava só um corpo. A do Ratzenberger, só antes de você continuar, Brasileiro, a do Ratzenberger também a cabeça é muito entrega, né? A cabeça entregava muito nessa época que você tinha margem. Pois é. Você tinha margem para a cabeça antigamente, hoje você não tem muito, né? O piloto não tem pela proteção. Mas eu me lembro, antes de você continuar rapidinho, Brasileiro, eu me lembro muito do Senna pulando um muro e um monte de repórter, um monte de microfone na frente do Senna e o Senna falando ele tá bem. Eu me lembro, claro, depois ele falou um monte de coisa e eu não lembro. Mas esse ele tá bem do Senna, eu me lembro como se fosse, olha como o resto do final de semana internaliza, né? Se fosse só o acidente do Rubinho, provavelmente eu nem me lembraria dessa entrevista, lembraria do acidente, claro, pela plasticidade. Mas continua, Brasileiro. Não com mínimos detalhes como a gente lembra. Exatamente, né? Como que internaliza as coisas, né? E aí, para mim também, no domingo, na segunda-feira,
quando a gente cheguei na escola, cheguei até um pouco atrasado, não me recordo por quê. Nossa, quando entrei na sala de aula, era todo mundo chorando. Todo mundo, 40 alunos, sei lá, 30 e pouco, era uma sala bem grande. Olha, todo mundo chorando. E aí eu comecei a chorar junto, porque fui pego ali naquele efeito manada. Tá todo mundo chorando, vamos nessa. Se nós três começarmos a chorar aqui, você vai chorar junto, então, é isso? Provavelmente. Até o Campos estava comentando e você comentou isso. Sabe quando caiu a ficha para mim de vez? Vocês devem lembrar disso. No dia seguinte, Esporte Espetacular, a Renata Ceribelli estava chorando que ela não conseguia falar. Isso eu não lembro. Isso eu não lembro. Provavelmente eu não vi, porque eu não lembro. Eu lembro do Jornal Nacional. Do Jornal Nacional eu lembro muito, mas essa aí eu não vi, não. Porque senão eu lembraria, certamente lembraria. Vou atrapalhar você só um minutinho, Brasil. Porque não deu para me completar aquela hora. A minha ficha foi cair, não a ficha, mas a aceitação só veio quando o corpo dele chegou no Brasil e aí teve aquele... Lembro muito. Aquele cortejo, né? Que São Paulo. Aí as imagens parada. As imagens são de história, da televisão brasileira, até diria. Sim. E ali, e eu tô falando e tô emocionando. E pode, ali foi que. Pode emocionar, assim, só que o brasileiro vai chorar junto se você chorar, Igor. Já tô te avisando. É que ali que deu para. É que não tinha mais jeito, sabe? Até naquela hora. Parecia que ele ainda ia aparecer vivo. Cena e caixão não tinha, né? Não tinha como você fazer a ligação, né? Aí materializou o negócio, né? Porque... E assim... E só mais um pontinho, tá, Fábio? Depois do acidente do Ratzenberger, foi um final de semana que não era para ter acontecido, né? Não que o Ratzenberger deveria ter morrido, não é isso? Mas pelas normas da Itália, né? Se tivesse declarado ele morto, a corrida teria que ser cancelada. Mas o Ratzenberger acabou que não declararam, como não declararam o Senna também. Não. Mas o Ratzenberger já tinha morrido. Na pista, não. Não, na pista não, mas quando vai largar do mundo... na pista. Tá. Se ele for declarado morto no hospital, pode, então. Pode. Não podia declarar ele morto na pista, que ele morreu na pista. Tanto que o Senna também tem isso, né? Que ele morreu na pista, também mas foram declarar morto. Então, exatamente. É lógico. Então, assim, gente, daquelas coincidências, né? É só que é daquelas coincidências que é difícil de explicar. O acidente, ele é uma marca de uma corrida de Fórmula 1 para deixá-la inesquecível, né? Você pode ter uma corrida inesquecível por tantos motivos, nós vamos tentar explorar alguns aqui, mas a conclusão desse primeira rodada que a gente faz aqui na nossa edição, a força de um acidente, né? Então eu vou até puxar, já que a gente fez alguns rascunhos aqui de brincadeira minutos antes da live começar, acidentes que marcaram corridas, né? Como, por exemplo, da Bélgica de 1998. Né? Quem viu, e essa até quem não viu, porque essa é a imagem mais, na minha opinião, eu acho até difícil discordar, mas se vocês tiverem outra, não existe uma imagem de acidente mais avassaladora no sentido de volume, não no sentido da pancada, mas no sentido de volume. Você vê todos os carros batendo. Eu tenho uma coisa parecida, que é uma corrida que eu não vi, com a da morte, não sei se vocês já viram as imagens, que é a morte do sueco, do Ronnie Peterson, em Monza, na Itália. Aquela largada também ela tem um pouco de strike, como vamos dizer assim. Sim. Mas aquela ali, as primeiras imagens não são tão claras como são as da Bélgica, que pega um pouco mais do alto. E essa corrida eu acho que é impossível de esquecer, né? Falou Bélgica 98, você pode até ter a vitória do Damon Hill lá como um fator histórico. Mas a largada da Bélgica é talvez a corrida mais marcada por um acidente. Me ajudem a lembrar isso, ou trazer outros exemplos. Acidente que torna uma corrida inesquecível, Bélgica 98, né? Com certeza. E mesmo em 94 em Imola, na largada teve um acidente também que poderia ter sido muito grave, né? O pneu voou na arquibancada. E isso é uma coisa, né? Vocês dois já foram em corridas também, o Elor sabe muito bem também o que eu tô falando.
às vezes eu sento numa arquibancada, em alguma pista, e penso, cara, não tem nada, cara, que impede. Porque essa gradezinha aqui, a gradezinha ela tem um volume regulamentar ali, mas um pneu de carro de Fórmula 1 não existe direção. A gente teve em Indianápolis esse ano, não sei se vocês assistiram, né? As 500 milhas de Indianápolis, um acidente do pneu que vai acertar um carro no estacionamento. Então eu fico muito pensando nisso, né? Porque é um esporte, sim, que a arquibancada corre risco. Corre risco mesmo, cara. É porque, felizmente, não acontece muito, então a gente não fica pensando nisso. Mas se você for parar para pensar, não tem outro esporte em que um espectador corra mais risco, né? GP Brasil, o Carlos, questão dessa batida, GP Brasil, aquele acidente Alonso, Weber e Alonso. O de 2003, lá no setor A, né? Em frente ao setor A, né, Ilor? Eu estava na frente e ninguém viu, não deu tempo de ver. Você ouviu a pancada e um dos pneus voa direto na grade. E a primeira coisa que eu pensei é isso: se fosse 10 anos atrás, quando a gente ia lá no setor G, um pneu voasse daquele jeito, ele tinha entrado na bancada, ele não teria parado porque hoje em dia tem 2 grades com cabo de aço. Antes não tinha, teria voado na gente, com facilidade, ter atingido lá onde a gente estava na bancada. Tem uma corrida também, Carlos, só antes de você continuar, o Grande Prêmio do Brasil de 2001 foi parecido, porque esse eu estava lá do outro lado, né? A gente fica ali rival, né? O Elô fica lá de um lado mais enjoado e eu fico do lado ali da galera da massa. Só que, se bem que eu acho que algo me diz que em 2024 estaremos bem próximos ali um do outro. Algo me diz. Mas a batida do Rubinho no Ralf Schumacher, uma das coisas que ficam na minha retina também é a altura do pneu. Porque ali eu costumo sempre dizer, se tivesse um prédio ali de 4, 5 andares, o pneu tinha pulado. Só que o pneu vai reto, vai para frente, então não houve ameaça, digamos assim. Mas nada impedia que um pneu pegasse uma rota um pouquinho diferente. Então isso é muito impressionante também. Mas diga, Carlos, você ia falar. É que da Bélgica 98, eu lembro direitinho do último carro. Se não foi o último, foi o penúltimo carro a bater, que foi o Rubinho. Que os carros estão todos atravessados, ele entra tem uma Minardi, tem uma Minardi que parece que o cara falou assim: eu não vou frear não, cara, claro que eu tô fazendo aqui uma brincadeira. A visibilidade ali era péssima, e Spa eu posso dizer por experiência própria, cara, o nevoeiro baixa ali, acho até que nem era muito o caso naquele dia não, mas ali tem uma névoazinha que baixa. E o cara vem, além de todo o acidente, ainda tem a cereja, que é um cara que vem no final e acerta todo mundo. O strike. Mas quantos carros vocês lembram que bateram? Todos praticamente. 13 carros. Até menos do que parece, né? Porque os caras da frente escaparam, né? Assim, mais de Grid, né? Parece que sobraram 3. O Schumacher escapa, o Hackney escapa. Tem mais alguma corrida que vocês acham que tem? Não é necessariamente um acidente inesquecível, mas uma corrida que fica marcada por um acidente, vocês acham que tem aí? É fácil de puxar pela memória? Porque é difícil dissociar, né? Por exemplo, o acidente do Kubica no Canadá, em 2007. Mas a corrida não ficou marcada a gente não lembra da corrida só por isso, a gente lembra do acidente. O do Grosjean, né? Então, acho que o do Grosjean foi o último que você lembra só. Eu lembro só da batida, não lembro mais nada daquela corrida. O Grosjean 2020, né? O Bahrein. Alonso na Austrália, teve o do Grosjean. Teve o do Grosjean na Bélgica também, em 2012. Que esse eu também estava lá, enfim, essa também é marcante. Mas, o Carlos, você falou de uma... Qual, Austrália? O Alonso com a McLaren preta lá na Austrália. Que ele vem voando. Ele vai virando de lado, assim. Né, na câmera lenta, né? A câmera lenta é uma preciosidade. Né? Parece uma pega. Ainda bem que não deu nada o Alonso quase dá tchau pra câmera, né? É quase como se o Alonso desse tchau pra câmera. Porque vai pegar o negócio ali de frente como naquela, né? Mas desses fatos isolados, aquela do Zoto também, porque ele cai ali entre as barreiras de pneu e arquibancada. Mas eu acho que aí são os acidentes. Os acidentes são marcantes. Eu não lembro nem na onde que foi a corrida. Essa do Zoto. Silverstone, não foi não? Silverstone, sim. Silverstone bate na curva. Na curva. Mas lembro do momento perfeito, ele raspando de cabeça para baixo o asfalto, pegando a brita e também capotando lentamente, entre aspas, logicamente, né, pela câmera lenta, e caindo na barreira de pneus. E ali também, cara, ali ele bateu forte na grade, diga-se de passagem, né? Antes dele, ele bate, e aí ele se bate enfia, e cai, né? Bate e se enfia entre
a barreira de pneus e a grade mesmo, né? O guarda-reio, né? Aquele ali, foi dose. Vamos lembrar de corridas que não são marcadas necessariamente por acidentes. Começo com você, Carlos Ferreira, agora. Uma corrida inesquecível para você, por qualquer motivo que tenha sido, ele vai falar de um acidente, quer ver? Mas por qualquer motivo que tenha sido, sem acidente, eliminando o acidente. Uma corrida que ficou marcada, uma corrida inesquecível, e por quê, seu Carlos Ferreira? Uma das que, toda vez que falo em corrida inesquecível, a primeira que brota na minha cabeça é Donington Park, 1993, né? Uma corrida que não só pela primeira volta, mas que vocês provavelmente todos vão lembrar, né, que estão aqui na bancada, foi uma corrida que o Prost faz 7 pitstops, o Senna faz 5, o Rubinho quase vai ao pódio com a Jordan. Rubinho fez uma corrida fantástica. Rubinho fez uma corrida fantástica. Mas explica, Carlos, para quem não viu, por que ela é inesquecível para você? Qual é a marca dessa corrida? A largada. Você passou rapidinho, pois é. Você passou rapidinho pela marca da corrida. O Senna largando em quarto, na largada ele traciona mal, cai para quinto, e em 4, 5 curvas ele estava disputando lado a lado com o Prost. E eu, como você falou da narração, eu lembro direitinho também da narração, né? Senna vem no molhado, rasgando atrás do inglês. E depois no Prost, Senna, Prost, Prost força. E aí o Senna faz aquele grampo, né, de Donington já na frente, e dali para lá não vira cor demais. E aí teve, se eu não me engano, você me ajudem a lembrar, mas se eu não me engano, foi nessa corrida que o Senna fez a melhor volta passando pelo box. Isso, foi. No final, mais rápida passando pelo box. É a volta mais rápida que ele faz passando pelo box. E depois, muitos anos depois, eu vi uma entrevista do Galvão dizendo que ele fez aquilo porque ele queria testar se ele precisasse ultrapassar alguém, se ele poderia passar pelo box para sair na frente. Essa corrida... Pode falar. Também, Campos, não sei se você lembra, mas a gente lembra sempre da primeira volta do Senna, que foi inacreditável, mas o Rubinho passou 8 posições, 8 pilotos. A primeira volta do Rubinho foi inacreditável tanto quanto. A primeira volta do Rubinho porque é assim. Aí, Elor, a gente tá entrando numa área que a gente vai entrar no sacrilégio para alguns, né? Não pode. Mas se bobear, a volta do Rubinho foi melhor do que a do Senna. A primeira volta. Sim. É porque a do Senna. A do Senna é toda transmitida. Você não tinha câmera on-board, que hoje você vai lá na F1 TV e refaz a volta do Rubinho, a primeira volta do Rubinho. Você não tinha. Talvez até exista, mas você não tem acesso, igual você tem hoje, você vai lá e vê. E era o Senna, né? Claro que foi maravilhoso. É uma ótima lembrança do Carlos, porque ali tinha o simbolismo, né? Do Davi contra Golias. Né? Não era o Senna numa McLaren de 88. Talvez se fosse em 88 essa corrida, não tivesse o mesmo sabor. Mas era o Senna na McLaren contra aquela Williams de outro planeta, como se convencionou chamar. E pela liderança, né? O Senna lutou pela liderança. Lógico. Não veio lá de 20º, lá de... Não há nenhuma superestimação em exaltar essa volta e essa corrida. Só que, tecnicamente, o Rubinho vem... Eu nem lembro onde ele largou, mas ele vem lá de trás e passa em quarto na primeira volta, se eu não estou enganado. Ele veio de 14º a 13º. Passa. É fantástico. Na verdade, não foi nem na linha de chegada que ele passa em quarto, não. Quando o Senna passa o Prost, no final da tomada, se você olhar no fundo, ele já está vindo em quarto. Então, assim, com a mesma velocidade que o Senna atingiu a primeira posição, ele chegou em quarto lugar. E aí a gente vai pescando, né? Corrida excelente, né? Ficou o tempo inteiro, acho que quase o tempo inteiro em quarto. Sim, foi muito bem. E era o ano de estreia. Chegou a apertar o Prost, quase passou o Prost. Pelo que eu vi aí num desses podcasts aí, ele falando, ele quebrou, acho que pelo que eu lembro, faltando 3 voltas para acabar, eu acho. Num desses podcasts aí não foi o café, não daria falando. Não, com certeza não. Num desses podcasts aí. Com certeza não. Aí seria o Café com Velocidade o melhor canal de automobilismo. Garoto, olha só, agora ele tá se saindo bem agora. Daqui a pouco eu choro aqui. Antes do Elor trazer uma dele, o brasileiro também, eu tô tentando pescar o que faz
o que fazem corridas inesquecíveis. A gente já falou de acidentes. Primeira volta é algo que tem um grande fator, se vocês até tentarem lembrar de mais alguma. Primeira volta é um fator, às vezes primeira curva, uma ultrapassagem. E olha que coisa, né? Tava ouvindo o Carlos e pensando, e aí eu vou puxar a sardinha para minha profissão, né? Como o poder de uma narração também torna uma corrida inesquecível, né? Uma corrida pode ser inesquecível por uma narração, um jogo de futebol, um jogo de basquete, né? Olha como essa que eu acho que é a mensagem do programa, né? Corridas podem ser inesquecíveis por 250 motivos. Pode até não ser um motivo que tenha acontecido dentro da pista, como eu falei na abertura. Sim. Às vezes pode ser uma coisa pessoal de cada um. A gente pode até esbarrar nisso aqui, dependendo do caminho que a gente for tomar. Mas como uma narração, a importância de uma narração, a importância de uma boa narração, porque também pode ficar marcado por péssimas narrações, né? No Brasil, não temos falta muito disso também, não. Vamos dizer, né? Podemos ter corridas marcadas por péssimas narrações, mas nesse caso, não. Nesse caso, a narração que amplifica, que faz com que aquilo fique mais enraizado na gente. O poder do jornalismo, nessa hora, é importante a gente citar, porque também deixa uma frase que você não esquece. Acho que todo mundo deve ter, né? Uma frase de um narrador que não esquece, um momento de um gol, enfim, um momento do esporte, né? Isso é muito poderoso também. Né? Você falou de narração, Fábio. Diga. Como esquecer 2002, hoje não, hoje sim, né? Essa é excelente lembrança. A narração, ela foi perfeita para o momento, né? Ela casou muito bem com o momento, né? Sim. E ela acaba vestindo o momento, né? Virou. Até chamada do café a gente já fez. No Café com Velocidade. Hoje não. Era uma segunda-feira. Era uma segunda-feira que ninguém esperava que ia ter programa. Não sei se era no meio das férias. Nas redes sociais do café estava assim, hoje não. Hoje sim, tem café. Tamanha a simbologia desse dia, né? Desse momento. Mas tem mais alguma que vocês lembram? Ótima lembrança, Carlos. Ou de narração, ou de uma primeira volta, primeira curva. Narração, acho que tem duas que eu não esqueço de forma alguma. Obviamente, a da vitória do Senna, né? Porque foi uma narração. A gente tem mil coisas para falar do Galvão, mas a emoção daquela narração foi inacreditável também, porque a vitória foi inacreditável. Qual vitória, você disse? A primeira, a de 91. A primeira no Brasil. No Brasil, desculpa. E outra que também é igualmente, tem o mesmo teor, que é a do Rio, né? A narração que ficou famosa mundialmente, né? Do Murray Walker, no título, né? Murray Walker aquela também é inesquecível. Nossa, os ingleses, eles são loucos com esse momento. Porque aqui no Brasil, a gente é meio que acostumado ao narrador se emocionar, exagerar, essa coisa meio latina, o cara se mistura com o torcedor. Eu acho que isso tem um limite. Os ingleses não estão muito acostumados com isso, né? Então, na hora que o Murray Walker fala, eu vou parar de falar, porque eu tô com uma bola na garganta, né? Eu tô com um nó na garganta. Os ingleses, eles amam esse momento, porque é um momento de exceção, é um momento que o cara não aguentou, né? E é bem lembrado mesmo, muito bem lembrado. E aí, brasileiro, você tem uma narração ou uma primeira volta? Primeira volta tá difícil de lembrar, hein? Não, tá difícil. Eu tô aqui batendo cabeça, assim, primeira volta é difícil, mas deixa eu te ajudar, deve ter algumas que eu consigo lembrar. Dá mais um, deixa eu ver, Carlos, peraí, deixa o Carlos falar da primeira volta. Que aí dá tempo de você lembrar. Uma primeira volta que acaba sendo inesquecível, não só pela primeira volta, mas por quem ganhou a corrida, e hoje está muito em voga, é Espanha 2016, né? Que o Verstappen ganha a primeira. Uma primeira volta que e o Rosberg bate, né? Sim, logo ali na terceira curva, e o Verstappen assume a liderança e não perde mais, né? Então é uma corrida que também é inesquecível, não pelo fato da batida, mas o cara que hoje é o manda-chuva no esporte, ali estava vencendo a sua primeira corrida. Não, mas a primeira volta o negócio são as Mercedes. O histórico ali em termos de primeira volta é uma das histórias muito bem lembrado, porque a pancada, de novo o simbólico, como a primeira volta de Donington Park é muito do simbólico, ela também é do simbólico, né? Ali a rivalidade explodindo, né? Os caras bateram na primeira volta, e é uma coisa que na Fórmula 1 assusta, né? Impressiona todo mundo, né? Eu tenho uma também, mas o brasileiro, vai, brasileiro. Brasileiro, traz aí uma que você quiser. Aquela pancada de Silverstone, do Max com o Hamilton, não foi na primeira volta, não?
Foi, Não foi? Muito bem. Foi De sim. 2021, né? Muito bem lembrado. Isso. Nossa, recentíssima, né? Não, e o pior é que a gente tá falando de 90 e tantos, Não. início de 90, e vocês tem um aqui três, do lado que a gente não tava lembrando. é porque vocês três são tão velhos que vocês lembram mais do passado do que do que do recente. Isso acontece com as pessoas quando elas vão ficando velhas. Só você falou da narração, eu acho que eu faria uma adaptação a um narrador que eu adoro do futebol, né, o grande Silvio Luiz. No momento que esses pit stops que às vezes a Ferrari inventa, que o cara sai correndo para pegar o pneu e esquece, com certeza ele ia falar assim, ó: ih, rapaz, a cozinha tá toda bagunçada, hein? Que eu E era, vou no dizer lá caso- em casa. No caso, casaria bem, né? No caso, casaria bastante. Então, ó, vamos lá, vamos continuar então com corridas inesquecíveis de cada um. E eu tô gostando dos temas, né? De acidente, primeira volta, narração. Campos, primeira volta. Traz mais uma então. O GP Brasil, mais uma. Eu acho que foi 99. Rubens Barrichello com a Stewart, segurando cara, todo mundo. Foi na primeira volta essa, Iro? Ele largou na pole. Ele largou na pole. Segurou 3 voltas e pensando segurou o motor da Stewart. Não, tá, sim. É porque eu tô pensando, eu tava lá nessa corrida e eu tava no setor G, na reta oposta, e eu tava no meio da reta, e eu me lembro do momento em que o Rubinho passa o Hakkinen pela liderança. Então, e esse momento eu tenho certeza que ele não foi na primeira volta, por isso que eu fiquei nessa, mas você lembrou muito bem, né? Rubinho largando muito bem naquela corrida. Então, emenda que a palavra já tá com você, senhor Eilo, e traz uma corrida que tenha te marcado e por quê. Tá, eu vou ser velho de novo, Campos. Pode você ser, tinha dado um mix melhor aqui de idade. Eu tô adorando me sentir um menino nessa live aqui, tô adorando. Mas eu vou falar uma que é uma lembrança extremamente pessoal, mas eu acho que muita gente vai se conectar, inclusive em outros esportes, que foi, curiosamente, o GP Brasil de 1995, que é, obviamente, muito pouco lembrado, porque o Senna tinha morrido no ano anterior, mas eu tinha 10 anos de idade, mas eu lembro também, é outro que eu lembro de tudo, porque foi muito curioso, gente. Naquela época a gente ia no setor G, tá, Campos? Eu trouxe uma lembrança do setor G. Eu sabia que o senhor já foi adepto? Fui quase a vida inteira. O setor A foi na vida adulta. Mas, enfim, 1995 foi muito interessante, gente, porque, como o pessoal já sabe, eu e meu pai sempre, todo ano na Fórmula 1. E 95 foi curioso, porque no setor G sempre foi aquela bagunça na fila, aquela monte de brincadeira que teve também. Naquela época a gente tinha que atravessar a noite para pegar lugar na arquibancada. Teve muita bagunça, teve muita coisa, mas também teve muita carga emocional. O Brasil tinha ganhado a Copa, tinha dedicado ao Senna, a gente estava todo mundo ali no portão discutindo sobre as questões, né? Porque a gente não tinha tido um GP Brasil ainda, depois do acidente, depois do que aconteceu. E, curiosamente, em 95, o GP Brasil abriu a temporada. Então, a gente não tinha visto como seria a Fórmula 1 pós-Senna, um campeonato sem o Senna, né? E foi muito curioso, porque eu lembro que eu era criança, mas assim que abriu o portão, todo mundo entrou muito lentamente em Interlagos, coisa que não acontece nenhuma. Todo mundo entrou verdade. Meio que numa procissão, sabe? Uma coisa assim meio silenciosa, de respeito, uma coisa menos bagunça e mais estamos voltando aqui. E a sensação que eu tive quando criança, até no momento que a gente chegou na arquibancada, foi, cara, por que a gente está aqui? Como é que vai ser Fórmula 1 agora, sabe? Para mim, passava muito no rosto de todas as pessoas da arquibancada. Primeiro, aquele nó na garganta de estar lá para ver uma corrida em que o Senna não ia sair com a Williams ali dos boxes. E segundo, porque todo mundo meio que, pô, legal, a gente veio, comprou ingresso, mas e aí? O que a gente vai assistir aqui? O que é a Fórmula 1 agora? Todo mundo tinha um pouco, assim, essa dúvida. E aí foi muito curioso, porque lembrando que naquela época a gente tinha treino livre de quinta, sexta, né? Aí sábado a qualificação e domingo a corrida. E no treino livre de quinta, as arquibancadas não lotam, né? Mas naquele GP teve algum movimento e tal. Mas no domingo é quando tá todo mundo lá. E domingo, para mim, parecia muito isso, sabe? O pessoal que não tinha vindo nos outros dias estava ali encarando pela primeira vez a corrida pós-Senna.
E quando a gente chegou na arquibancada, e a gente naquela época esperava muitas horas, né, para começar a corrida mesmo, começar o warm-up, na verdade. Naquela época tinha o warm-up, né? Eles ficavam rodando na pista por bastante. 99 eu lembro demais do warm-up. Então. E aí, era 95, eu lembro que estava todo mundo parado, esperando começar o warm-up, faltava coisa de 4, 5 minutos, e naquela época, para quem é de hoje em dia, não vai saber reconhecer isso. Mas quando um carro era ligado no box, você ouvia do outro lado do autódromo. Eu ouvi do outro lado da pista. Porque tinha aquele barulho do sistema que dava a ignição. Sim, né? O tranco da ignição era sensacional, né? E aí todo mundo sentado na arquibancada muito quieta, gente, porque a sensação era, e agora? O que a gente vai ver esse domingo, né? Isso é muito interessante, porque, só fazer o parênteses, né? Porque hoje, quem é mais novo não tá entendendo o que o Eilor tá falando, porque hoje não tem essa ligação. Tá tendo agora uma ligação muito forte com o Hamilton, mas é uma coisa que tá crescendo. Né? Isso que o Eilor tá contando, porque antes a ligação era muito visceral do Senna com o Interlagos. A gente ia lá ver o Senna. Exatamente. Era muito por ele. Então, só para dar esse contexto pro Eilor continuar, foi o ano do primeiro. Cadê o cara que tá aqui? É o cara que nos puxa. Hoje a gente não tem um cara que nos puxa, mas nessa época tinha e muito, né? Exatamente. E aí, deixa eu só aproveitar esse gancho seu aí rapidinho. Uma prova dessa ligação é que até hoje acontece qualquer coisa em Interlagos, no final da corrida, você vai escutar a galera gritando o olê, 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 Senna, Senna, né? Ficou tão incrustado isso e foi passando de passou de geração. Filho para o neto. E assim, eu lembro que o Eilor falou sobre ligar os motores. Eu lembro que em 2011, a primeira vez que eu fui assistir, ainda era os motores... É V8? Era V8, né? 11 é V10 já. 11 já era os V10. Né? Mas lá atrás... Não, você tá falando de 2011. 2011. Tá. E eu lembro dessa sensação de, na hora que ligaram a primeira vez o carro, aquele arrepio, aquela emoção de escutar o motor, quem escuta os de hoje não vai conseguir entender isso. Não é essa, não adianta nem a gente tentar passar aqui que nós vamos cair em ouvidos surdos, porque não adianta. Quer dizer, o ouvido vai até tentar nos entender, mas não tem como explicar, né? A diferença sonora, né? Mas antes da gente continuar, quer completar, Eilor? Você terminou ou quer completar? Foi engraçado que eu lembro que nós estávamos na arquibancada, naquela época ia como vocês vão hoje no G, né? Eu, meu pai e muitos amigos ali junto. E você vai no G também, você vai lá no G também, você vai ver uma coisa. Eu, 10 anos de idade, né, com aquela sensação ruim de tipo, pô, a gente não vai ver o Senna, é um negócio meio esquisito. E aí, quando ligou o motor, a gente ouviu um barulho muito, muito estranho, gente, muito diferente. E aí a gente começou a ouvir o som do carro, e era um som completamente diferente do que a gente estava acostumado. E aí eu nunca vou esquecer das duas sensações imediatas. A gente ouviu o cara saindo do box, e saiu o primeiro carro, e os caras só saíram do box depois de algum tempo do box aberto, né? Como hoje que os caras enfileiram, eles demoravam um tempão para sair do box depois que o box já estava aberto. E aí a gente começou a ouvir um barulho, parecia um guincho assim alto, descendo o caminho ali de sair do box, e todo mundo estranhou, porque era um som muito diferente. E aí eu lembro até hoje que apontou na saída do box o Jean Alesi, uma Ferrari 412T, que é a V12, que, assim, para mim é o melhor som de carro que existe na história da humanidade, é a da Ferrari 412T. E ele veio correndo, ele já saiu em terceira marcha ali do box, e ele veio acelerando, e esses carros tinham 6 marchas. Então ele já chegava na saída do box, no final da reta oposta, na máxima velocidade, porque ele já vinha descendo ali, e aquela Ferrari fazia um assobio, e aquilo vem, e aí a hora que ele passa na frente da reta oposta, que ele freia e reduz as 3 marchas para entrar na curva, o autódromo inteiro, gente, tava num silêncio sepulcral, assim, ninguém falava, tava todo mundo olhando. E de repente todo mundo assim jogou as coisas, a gente jogou almofada, jogou a garrafa para cima. E todo mundo gritando, nossa, cara. E eu olhei pro meu pai e só falei, nossa. E aí, gente, é assim, sabe, movimento de massa?
você sentiu que naquele momento 100% das pessoas estavam ali, entendiam por que estavam ali e por que a gente chama Fórmula 1, tá ligado? Como se fosse uma reconexão instantânea, né? É como se instantaneamente todo caísse a ficha, vale a pena estar aqui. Exatamente. Uma criança, aquilo foi um negócio que até hoje eu nunca vi nada igual aquilo, nem final de Copa, nem ouro olímpico, porque a reação das pessoas foi de lembrar por que a gente ama automobilismo. De uma única vez, uma Interlagos inteira cheia, sabe? Então foi inacreditável. Isso para mim, como recordação, não tem nada igual, fora o motor da Ferrari 402T, que eu recomendo todo mundo procurar um áudio e ouvir, porque é maravilhoso. Muito interessante o depoimento, o Elor. E vamos lá, como eu estou tentando fazer. A gente podia só ficar falando de corrida, mas eu estou tentando pescar uma essência para passar para o ouvinte. Tentando ir além, sem trocadilhos aqui no canal. O fator inesquecível, e esse é muito forte, da presença no autódromo. Como que a presença no autódromo torna aquilo, amplifica assim por 10, por 100, por quantos vocês quiserem, o fator inesquecível. Eu ia inventar uma palavra inesquecibilidade, mas eu decidi não inventar. Mas o fator inesquecível. Porque sensações são é uma coisa que o automobilismo tem. O automobilismo ele não é simplesmente visual, apesar do visual ser o que nos fascina, né? A gente liga a televisão, a gente quer ver o carro, a gente olha o capacete, a gente sabe as cores, a gente sabe as pinturas dos carros antigos, mas existe a sensação, que é isso que o Elô está contando, a sensação que você vai numa pista de corrida, não precisa nem ser Fórmula 1. Eu me impressionei demais quando eu fui ver a Stock Car em Interlagos. Já tinha muitos anos de Fórmula 1 nas costas, mas me impressionou muito ver a Stock Car em Interlagos, por outros fatores, claro. Não se compara, mas tem outras coisas legais. Você sente outras coisas diferentes. Uma coisa que nós nunca vou esquecer, uma área que o Eilor adora, espero que ainda adore, espero que não tenha feito como Raposo, que esqueceu, que é as corridas de endurance. Que é o prazer de você ver uma corrida do WEC, hoje chamado Interlagos. Então, como que o fator sensibilidade torna uma corrida inesquecível? Quem já foi no autódromo tem o seu momento inesquecível. A primeira vez que entrou, ou o primeiro carro que viu, ou o primeiro barulho que ouviu, não tem como esquecer. Para qualquer um que tenha isso na veia, digamos assim, é a corrida inesquecível garantida. Você vai para a corrida sabendo que ela vai ser inesquecível. Pode ser num momento dentro da pista, fora da pista, na arquibancada, no barulho, pode ser qualquer coisa. E só para arredondar, já contei isso em outras épocas do café, faz muito tempo que eu não lembro muito, não relembro isso que eu vou contar aqui agora. São duas sensações. Uma, na Espanha, aqui nesse circuito de Barcelona, e tem muito a ver com o que vocês falaram e como isso se perdeu, né? Que para você ir para o circuito de Barcelona, que não está em Barcelona, está numa cidadezinha que todo mundo conhece o nome, chamada Montmeló, você pega, né? Claro, você pode ir de várias maneiras, mas a maneira mais, digamos assim, comum é você pega um trem e você desce na estação de Montmeló, você pega um trem de Barcelona e você vai a pé para a pista. Existe até um trenzinho da alegria, gente, sabe trenzinho da alegria que você vê criança no Natal? Tem um trenzinho da alegria que fica levando as pessoas que não querem caminhar. Mas muita gente vai caminhando. Só que você caminha uns 40 minutos. Você pensa assim, vou caminhar. E o que te faz pensar, vou caminhar um pouquinho só? Porque na primeira vez que eu fui, 2011, eu tenho um suave hábito de chegar durante os treinos, durante a ação na pista. Às vezes por querer, às vezes não tanto. Mas eu desci do trem, eu já tinha planejado, na hora que eu desci do trem, eu ouvi o barulho dos carros, a estridência do motor. Isso era 2011, antes da mudança. Olha o fator sensorial. E me lembro de pensar, tô pertinho da pista. Não tava nada. 40 minutos quase andando. E tem uma coisa que São Paulo, infelizmente, não tem a mesma proporção, que é a propagação do som. Porque São Paulo é o quê? Concreto. Então, o concreto ele não favorece a propagação do som, a não ser que alguém aqui muito mais cientista esteja ouvindo o programa e venha me corrigir. Mas lá fora, que as pistas são praticamente as que eu já fui, né? Spa, Barcelona, elas são no meio de árvores. Então, é madeira, né? Então, isso amplifica o som. Então, em 2011, eu passei por essa sensação de descer da estação de trem, eu sabia que eu estava longe,
Você fica até pensando, será que eu tô tão longe? Mas eu fui caminhando ouvindo o barulho do carro. Muito longe da pista. Aí eu fui de novo em 2014, nos motores turbo. De novo, desço da estação durante o treino. Não escuto absolutamente nada. Mas aí, até aí tudo bem. Já sabia que o motor não era o mesmo. Mas vou caminhando. Assim que eu chegar perto da pista, alguma coisa eu vou ouvir. Eu chego em frente à pista, em frente ao portão, e não escuto os carros. Sabe o que eu escuto? O helicóptero. O helicóptero. Foi o primeiro ano do motor turbo. Então, só para vocês terem uma... Aí eu entrei na pista, fiquei no final da curva 1 de Barcelona, sentado na grama, assisti o carro do Pérez de Force India vindo na minha direção e absolutamente nenhum som. Porque o vento, inclusive, estava contra. Assim, o vento estava para lá. Se o vento tivesse vindo a meu favor, talvez fosse diferente. E eu só escuto o carro na hora que ele já está aqui naquela redução e já no contorno da curva. Então, olha a diferença da questão sensorial. E rapidinho, a sensação mais marcante que eu tive num autódromo, inesquecível, olha, por isso que eu estou lembrando, foi em Spa, em 2012, uma coisa que eu acho que é aquelas coisas do destino que você fala assim, não era para eu ter vivido, e não era para ninguém que está aqui ter vivido isso, porque acontece de começar o Q3 2012 e só o Button vai para a pista. Isso é uma coisa que não tem como você matematizar, porque se vai outro carro para a pista, o que eu vou contar não tinha como acontecer. Eu estou sentado na Eau Rouge, no pé da Eau Rouge, e o Button vai e passa. Até aí tudo bem, já tinha assistido os treinos de sexta-feira, beleza, o cara foi fazer a volta dele. De repente, a gente pega um pouquinho como o Eilor contou. Você vai vendo que outras pessoas vão conectando com você. Sincronizando o mesmo canal. Sincronizando. A gente conseguiu ouvir a volta do Button todinha, só no som. A gente ouvia ele reduzindo, a gente ouvia ele freando. E aí veio a cereja do bolo. Porque como na Eau Rouge você está abaixo de tudo, na hora que o Button chega na buzz stop, ele tá lá em cima, mas são andares e andares de altura. E a gente escuta ele contornando, é de arrepiar. A gente escuta ele contornando a buzz stop. É sensacional você ter a sensação de acompanhar uma volta pelo ouvido e de um carro de Fórmula 1 acima de você. Então ficava todo mundo olhando para cima. E a gente sabia que ele estava ali, que a gente escutou o contorno da buzz stop. Aliás, eu fiz um vídeo pro Eilor na buzz stop, o caminho do Hartley, né, seu Eilor? Você lembra disso? Eu entrei na buzz stop, fiz um vídeo para ele, porque o Brandon Hartley tinha cortado o caminho numa prova do WEC lá. Piada interna. Então, só para eu jamais esqueci aquilo. E é por isso que eu falei, se outro carro saísse junto com o Button, não teria, um anularia, o outro não seria tão claro e límpido. E Spa, que é floresta pura, foi absolutamente sensacional acompanhar a volta toda. E olha que Spa, a volta é longa. Então é absolutamente sensacional isso, essa parte sensorial, essa parte do tá na pista. Carlos e Brasileiro tem alguma? Eu acho que vocês dois foram a corrida de Fórmula 1. O Carlos foi, o Brasileiro também foi a corrida de Fórmula 1. Não, Brasileiro? Não, eu não, infelizmente não. Então você vai ganhar o ingresso você vai concorrer, vai torcer para ganhar o ingresso do Café com Velocidade. Perdi 2 esse ano, né? Perdi 2, mas vai ter 3 sorteios agora em 2024. Vamos ver, Carlos, vamos ver. Então, você tem também uma sensação dessa na pista? Sim, tem uma coisa que eu tô arrepiando só de lembrar. Eu fiquei no setor A ali, né? Eu fiquei no setor A. Começou errado. Meu amigo Eilor aí tá já começou errado. Já tirei o Eilor da tela aqui. Sabe o que... Mas sabe o que é impressionante ali, Fábio? Você ouviu os carros, em 2011 que eu estou falando, tá? E você ouviu os carros subirem e eles vinham de motor cheio e assim, e quando eles iam entrar no box, nós começava a reduzir aquela labareda de fogo no canto de descarga e aquele barulho parecia que o motor estava quebrando. Pum! Você fala assim, nossa, vai quebrar. Tem momento da redução. Não é mentira, não, arrepia de lembrar. Tem momento da redução que o chão treme. O chão treme, né? No setor G já tive muito essa sensação. Mas a gente brinca com esse negócio do setor A ou não, mas o Eilor sabe disso. Eu já fiquei no setor A ali numa sexta-feira. Você vê aquele carro entrando, ouvir aquele carro entrando chutado ali é muito legal, né? É muito. A época do difusor duplo da Red Bull, a redução deles na entrada no box era isso, o chão tremia. O negócio o chão treme, cara. É sensacional como que o chão treme. É muito interessante. E sem contar a sensação de que não vai parar, né? Não vai parar. Não. Do jeito que ele vai parar. Tem aquele zigue-zague da entrada do box e eles freiam depois do zigue-zague, eles começam a frear. É um negócio inacreditável, realmente.
Disso aí, o mais próximo que eu cheguei no Fórmula 1 foi desses Experience que tem por aí, né, no Rio de Janeiro, acho que foi 2018, acho que teve, que era o Massa, né, com que tava lá, e eu lembro que eu morava em Botafogo, né, então a gente ficou na parte ali da praia de Botafogo, bem aonde que ele ia, um pouquinho antes de onde ele ia dar o zerinho, né, para ele depois voltar. Eu lembro dessa demonstração que teve no Rio, eu lembro. Eu lembro de você, né, falando agora mesmo, né, de quando você escutava o carro lá longe, cara, ele vinha lá do final do aterro. É longe, cara, é longe mesmo. Ele é muito grande, claro, sim. Quando ele estava saindo de lá, do outro lado que ele fazia a voltinha, você já estava escutando o bicho gritando de lá. Olha que sensacional. E aí já ficava todo mundo assim, tá vindo. Só que não tava vindo, porque era mas ele longe, lá longe. Daqui a pouco, cara, quando ele chegava perto, falava, agora chegou. Pô, era um... Eu acho que era uma Williams 2010, se eu não me engano. Eu acho que era um V10 ainda, né? Isso, era Williams azul e branca. Eu lembro dessa. Eu não tava no Rio, mas eu lembro dessa. E meu filho tinha acabado de nascer. Né? Foi esse, maravilhoso. Meu filho tinha acabado de nascer, cara, assim... Sei lá, devia estar com uns 4, 5 meses assim. Foi eu, minha esposa, correndo com ele no carrinho mesmo. Comprei um abafador qualquer, cara. Não sei nem se aquilo funcionou ou não, meu irmão. Sei que eu coloquei ali e o pior foi isso aqui, ó. Tá o gênio aqui filmando, em cima do povo. E vem o bicho. E eu aqui, filmando em cima de todo mundo, cara. Beleza, cara. Dei aquela olhada assim, ó. Puta, aí, cara, vai ficar top a imagem, Eu não apertei. A emoção foi tanta, cara, que eu ficou filmando ali uns 20 minutos e eu não apertei o botão de gravar. E muita gente passar por isso em autódromo. São os últimos 13 segundos que eu devo ter apertado sem querer e eu mandando um belo de um palavrão, olhando assim, eu não acredito, eu não gravei nada. Já vi gente passar por isso em autódromo, viu? Você não é o primeiro. Eu chego a ficar suado só de lembrar. Falei, porra, cara, não é possível. Aí acabou que tinha um rapaz que estava do meu lado, que ele estava para dentro assim da grade, que ficou bem maneiro também. Ele ficou com pena de mim e me passou pelo WhatsApp, só para não ficar sem. Aí eu mandei para uns amigos e eu fingi que foi eu que gravei, mas o que eu gravei, eu não gravei nada. Esse negócio de tentar gravar e não conseguir, eu passei com o zerinho do Felipe Massa em 2011, que quando acaba a corrida, ele vem na frente do setor A e dá o zerinho. E eu achei que eu tinha gravado, eu não gravei. Eu te passo esse, cara. O Brasileirão, a gente já está caminhando para o final. Falta a sua aleatória, a sua corrida inesquecível, por qualquer motivo que seja, enfim, para a gente comentar também. Desculpa, sem dúvida alguma, foi por N razões, eu acho que eu era o único dos meus amigos que acreditava que o Rubinho ainda ia ser campeão da Fórmula 1 e arrumava até briga com eles, que eu era o único que defendia o cara. Eu falava, ele não é tão ruim assim, não é possível. Ele não é ruim, senão ele não tá na Ferrari. Só que, pô, cadê a vitória aqui? Não chega. O cara era 4º lugar toda hora com a Stewart e vitória com a Ferrari, que é bom nada. Aí, pô, foi a primeira vitória dele, né, 2000, Hockenheim, o cara saindo de 18º lugar. Já começou bem a corrida, na verdade, né? E aí teve aquele negócio do chove, depois chove num pedaço, para de chover num pedaço. Mudança. É lógico que, se eu não me engano, o Schumacher ele parou, né? Também, não sei se ele bateu, ele quebrou. Não, o Schumacher ele bate na largada. Ele bate na largada, né? Naquela. Eu acho que com Fisichella, se não me engano. Que bateu, eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, ela torcia pro Schumacher, né? Eu falei, mãe, o negócio é o seguinte: agora o Rubinho tem chance. Ela falou assim, meu filho, ele tá em 15º. Eu fiquei guardado com isso na cabeça, sabe? Olha que legal, olha que legal. Não é possível, mas ele vai levar. Pô, naquele momento que entra todo mundo, que foi a parte final mesmo, entra todo mundo, e ele fala, eu vou segurar com pneu slick já velho de não sei quantas voltas, cara. Pô, eu vou te falar que, pô, a emoção veio forte. Pô, e vê-lo comemorando também, acho que isso marcou demais a minha vida em relação a gostar do esporte de verdade, sabe? É o que vocês estão falando, né? A questão do som que arrepia a gente de verdade, é por isso que a gente está aqui, né? Infelizmente, hoje a gente está sem
nenhum brasileiro no momento, assim, na Fórmula 1, mesmo assim, competitivamente, se tivesse, será que estaria, né? Competitivo. Então, são situações que a gente ainda vai amargar aí, mas o esporte que a gente ama é muito mais do que só um piloto brasileiro, né, tocando. Então, lógico que é fantástico, para mim foi a corrida espetacular que marcou uma geração, acho que foi até um pouco por isso aí que eu virei ferrarista, né, porque eu não torcia para nenhum time quando eu tinha o Senna, eu torcia para o Senna, né, e depois que ele faleceu eu já gostava do Schumacher, e é engraçado que eu não torci em nenhum momento para Benetton, mas quando ele foi para a Ferrari eu já virei ferrarista, e já no primeiro ano que também continuei sofrendo depois, mas é isso, acho que é isso aí, não tem muito que agregar mais do que isso. O choro do Rubinho, né, Danilo? O ódio, né? A afeição. O choro do Rubinho foi um choro de, cara, é isso, a gente tem uma vitória. Tá no caminho tudo certo. Aquilo veio junto, né? Pois é importante contextualizar, né? Ali foi a primeira vitória pós-Senna e foi muitos anos depois. Foi muitos anos. Eu me lembro do narrador, de novo. Vamos ouvir o tema da vitória. Ele gritou na última curva. Há 7 anos não tocávamos na Fórmula 1. Aí, ó. Olha como marca. Né? Mas aí a essência do inesquecível do brasileiro, que é excelente também pra gente trazer aqui na live, é a vitória do ídolo. Né? Como que a vitória de um ídolo puxa, né? Como que o piloto, a personificação do torcer para alguém, como que isso torna uma corrida inesquecível. Muita gente vai ter vitórias do Senna inesquecíveis, vai ter gente que vai ter vitória do Piquet inesquecível, vai ter gente lá atrás do Emerson inesquecível. Então a vitória, e do piloto que seja, o torcedor do Verstappen, o torcedor do Hamilton, o torcedor de quem for, o torcedor da Ferrari, a vitória inesquecível, né? A vitória daquele, a vitória daquele que você tem paixão. Ele finalmente, no caso do Rubinho, né? Porque foi a primeira vitória do Rubinho, ele finalmente largando de 18º e numa situação difícil na Ferrari, e a Ferrari e o Schumacher era favorito e tudo mais e tudo aquilo. Fica inesquecível. É um ótimo fator para se deixar uma corrida inesquecível, né? Se alguém quiser complementar com alguma, né? Vitória de um ídolo, uma vitória muito simbólica de alguém, pra gente fechar lá. 2021 em Interlagos. Fazia quantos anos que eu não tinha a mesma sensação de redenção, sabe? No autódromo de Interlagos. Foi a mesma sensação, assim. Uhum. Eu sou super torcedor do Hamilton, tá, gente? Então, dá para anotar aí pela camisa. Pelo manto. Aquela corrida como um todo, o que ele fez, e a gente já vinha carregando isso da sprint, né? O final de semana, o final de semana foi fantástico, né? A gente carregou de um dia para o outro essa emoção. Então, mesmo a gente aqui, né, como eu falei, todos velhos falando de coisas antigas, mas teve aí o Hamilton 2021. Sim. Lá em Azerbaijão, já em 2017, que a gente comentou. Tem umas disputas, umas corridas que você fala, cara, ainda é a mesma emoção, tá tudo aí de novo, né? Elor, para fechar, né? Talvez o que falta, né? O inesquecível de Interlagos, aqueles momentos de decisão de título mundial. Porque essa corrida, tudo bem, ela não era a decisão do título, mas o clima era o título, a briga do título mundial. Aquilo ali era o momento da efervescência. O Carlos adora 2021, a cara dele. O negócio dele é falar de 2021. O Carlos quer falar de 2021. Mas para fechar, né? As Interlagos que sediaram disputas de títulos são inesquecíveis. 2008, o supra-sumo, mas a despedida do Schumacher em 2006, o título do Vettel de 2012. Meu Deus, como ir a uma corrida que decide um título mundial, como é diferente. É muito diferente. É incomparável. A gente já foi em Interlagos várias vezes, a gente já viu corrida normal, como o Elor lembrou. Interlagos abriu o campeonato muitos anos. E você vê uma pista sediar um título, você tem a oportunidade de estar numa pista que cedia a disputa de um título mundial, é algo absolutamente elétrico, fica muito mais elétrico. Levantou a mão aí rapidinho para fechar, Carlão? Para fechar rapidinho, só para falar da primeira vitória do Rubinho, que é um final de semana também que tudo aconteceu para... Se o final de semana que o Senna morreu, tudo aconteceu para dar errado, a primeira vitória dele, tudo aconteceu para dar certo, né? Ele largava em 18º, o Button estreando na Williams, o carro dele não arranca na volta de aquecimento, aí fica exatamente na frente do Rubinho. Ele, além de ganhar uma posição, ele ganhou um espaço para pular mais forte. Aí tem a invasão do maluco lá na pista, inclusive proteção contra a Mercedes, né? Que também ajudou o Rubinho, porque nessa hora
nessa hora ele conseguiu, ele tinha largado para 2 paradas, e nessa hora entra o safety car e ele consegue ficar igual a todo mundo, né? E depois, claro, a chuva. O Rubinho liderou 10 voltas naquela corrida só. E assim, o carro teve trabalho o tempo inteiro. Quando a gente fala muito hoje, né? Estava no limite o tempo todo. Estava no limite o tempo inteiro. Mesmo com o pneu desgastado, com chuva, estava andando, fazendo basicamente o mesmo tempo que o Mika Hakkinen fazia com o pneu de chuva. Com o pneu de chuva. Assim, foi realmente inesquecível. Meus caros, excelente bate-papo, excelente gravação, não poderia ser diferente, né? 3 figuras tão ligadas no automobilismo, tão entendedor. Tô brincando que vocês são velhos, mas é muito legal ver como vocês carregam a Fórmula 1 na história de vocês, como que isso deixou o programa rico. E esse programa é por isso que o rapaz aqui já pensou em tudo. Por isso que ele tem 2 blocos, por isso que ele tem 2 edições. Então, ainda nessa temporada de verão, nessa intertemporada, chamem como quiser, tem também uma outra edição de gravações de corridas inesquecíveis. Então, é porque esse tema é assim, tá vendo? Ele traz muita coisa, ele puxa muita coisa legal. Então, eu queria muito agradecer vocês, obrigado, muito demais. Prazer, o cenário. Eu sei que esse cenário aí vai crescer mais ainda. O rapaz não para de comprar coisa. O rapaz falou que vai comprar de todo mundo, todas as equipes, todos os pilotos. Pode o Carlos deixar. Ferreira está sempre aqui nos ajudando também. O Carlos vai participar de várias outras, porque também é fominha, e tem que participar de todos. Os fominhas estão se dando muito bem nessas férias da Fórmula 1, porque são todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. E o nosso parceiro de eterno de sempre, grande Eilor Marigo. Muito obrigado, viu, pessoal? Uma despedida rapidinha de cada um aí pra gente fechar a live. Valeu, Braseiro. Obrigadão e aí, até a próxima, hein? Gente, obrigado aí. Até a próxima. Com certeza também vou tentar participar de outras. Até o final das garoto, férias aí. será bem-vindo. Vamos que vamos. Vamos que Sexta-feira que não vai ser impossível, que é aniversário da mamãe. Então não vou poder participar. Mas sexta-feira não tem gravação, não. Sexta-feira eu deixei o pessoal, eu dei uma folga pro pessoal. Carlão, as próximas tem chance. Carlão, você gosta de estar do lado de cá das câmeras, que eu sei. Você participa de todas as nossas lives, mas você gosta de estar do lado de cá. Valeu demais, viu, Carlão? Obrigado aí por ter participado com a gente. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade, agradecer aos amigos, o Eilô e o Diogo que esteve aí com a gente. E sempre, se a gente fosse falar, se deixar, a gente fala 3, 4, 5 horas de Fórmula 1 aqui e a gente vai conseguir assunto e vai conseguir emendando um assunto no outro. Vamos fazer isso um dia? Um dia vamos fazer uma de 5 horas. Dane-se, plataforma. Vamos fazer. O Eilô, você ainda faz aquelas 24 horas de Le Mans no simulador que vira 24 horas em tempo real? Você ainda faz? Faço. Inclusive, de novo, vocês estão vendo o banco dele aqui. Tô vendo ali, tô vendo um cantinho ali, Obrigadão, Eilô. Grande abraço pro seu pai, que é a figuraça nossa aqui, que a gente gosta muito dele. E a gente se esbarra em Interlagos, mas antes disso você vai vir mais no canal aí, participar mais com a gente, que você sempre ajuda a gente bastante aí. Brigadão, viu, Eilô? Foi bom voltar ao café e agradecer a todos vocês, mas também você que está ouvindo pela primeira vez ou está começando a ouvir o café, apoie o café, vale a pena. Boa. Eu sempre falo isso, o café Boa, é um patrocínio que eu tenho desde 2016 e não me arrependo de nenhum centavo dele. Então, apoie o café. Bem lembrado, eu anoto aqui, ó, falar do apoio durante o programa. Já aconteceu em outras gravações, o papo fica tão legal que eu esqueço de falar do programa de apoio. Então, o Eilor lembrou muito bem, se você está gostando dessas lives, se você está conhecendo o café, você tem 4 faixas de apoio, você tem 3 plataformas que você pode escolher, pode ser Pix, pode estar aqui na descrição do vídeo, inclusive, pode ser no Apoia-se, pode ser no YouTube direto, se você quiser. Você tem 3 plataformas e 4 faixas que você pode se encaixar e qualquer uma delas você será muito bem-vindo. E se você quiser entrar na Premium, você concorre a 3 ingressos para o GP do Brasil. O Brasil está lá, ó, fazendo fé para ganhar. Serão 3 sorteios. Você concorre a miniaturas como essas aqui. E você pode estar aqui, não é sorteio. Eles quiseram estar aqui, eles são Premium. E eles estão e voltarão. Porque não é só uma vez que a gente participa. Mas se eu falo que é só uma vez, o Carlos chuta o apoio dele. Que esse aí que é mais... Obrigadão, galera. Ótimas lembranças. A essência da gravação foi muito legal. Da edição foi até além do que a gente esperava. Graças a vocês. Conto com vocês em outras edições. Obrigadão pela presença. E você ligado, deixa o seu like aí, hein? Deixa o seu like aí no canal do Café, nesse vídeo, para ajudar a gente também. Até a próxima e fiquem ligados, porque ó, a programação do canal não para, hein? Várias edições aí até a Fórmula 1 começar. Valeu, galera. Brigadão e até a próxima.